Irmão, pode se sentar. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos preparou. Já vai abrindo sua Bíblia em Efésios. Nós estamos trabalhando aí um tema muito importante. Vai abrindo ela em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 1. O texto vai dizer assim: sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Algumas traduções, o versículo 1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Perceba que não é somente, é óbvio que ser imitador já replica o texto seguinte, mas ele vai dizer: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nós estamos trabalhando aqui uma série que eu não sei para você, mas para mim é uma série incrível, que chama Imitadores de Deus. E ela vem como flecha sobre os nossos corações, porque vem trazendo uma dinâmica onde o apóstolo Paulo escreve essa carta. E como nós já trabalhamos aqui, eu mesmo dei a introdução no primeiro dia, do capítulo 1 ao capítulo 3 é o que Deus fez por nós. E do restante, até o 6, até o término da carta, é o que Deus espera agora de nós. Porque se Ele fez algo em nós, logo, Ele espera algo de nós. Porque não tem como nós termos um encontro com Cristo e continuarmos da mesma forma. Você concorda? Não tem como. Isso é real. E é um privilégio estar aqui novamente, trazer a palavra, servir. Eu não sei se foi perguntado, eu fui no banheiro, perguntou já quem é os irmãos que estão nos visitando. Perguntou, pastor? Quem está nos visitando aqui pela primeira ou segunda vez? Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão. Não, todo mundo da casa, graças a Deus, glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós estamos trabalhando uma série, Imitadores de Deus. E é muito importante, como eu disse, porque no exato momento onde nós temos... Estou me sentindo nos Gideões. Já ouviu os Gideões, pastor? Perdão, irmãos. Corta essa parte, velho. É muito importante porque, imagina comigo, uma pessoa que é atropelada. Imagina que uma pessoa foi atropelada por um caminhão e ela tinha um encontro. Nesse dia do encontro, ela foi atropelada por um caminhão. Esse encontro seria com uma pessoa, óbvio, e essa pessoa estava esperando por ela. Só que ela foi atropelada por um caminhão. Ela sendo atropelada por um caminhão, ela chegando até o momento do encontro, ela já chegou atrasada, já chegou arrebentada, já chegou destruída, se é que ela consiga chegar. Mas imagina que ela chegue e o cara pergunte para ela assim: por que você demorou tanto? Eu estava te esperando. Não, irmão, sabe o que aconteceu? Eu fui atropelado por um caminhão, por isso que eu demorei. Jura? Você foi atropelado por um caminhão e consegue falar? Jura? Você foi atropelado por um caminhão e chegou aqui?
Você está aqui na minha frente, não tem... Como assim? Você foi atropelado por um caminhão e você está da mesma forma? Ou essa pessoa é maluca, ou ela está mentindo. Por quê? Porque se ela foi realmente atropelada por um caminhão, ao chegar no encontro com outra pessoa, ela está totalmente deformada, ela já não é mais a mesma pessoa. Certo ou errado? Certo. Ela já não tem como ser mais a mesma pessoa. Assim somos nós com a graça de Deus. Uma vez que nos encontramos com a graça de Deus, ao nos encontrarmos com outras pessoas, não tem como mais as pessoas olharem para nós e dizer, você é a mesma pessoa. Porque num minuto ou num segundo que a graça vem e nos arrebenta, que vem e passa por cima de nós, todas as vezes que nós nos apresentarmos para alguém, o reflexo daquilo que nós fomos atropelados será visto. Então não tem como mais, uma vez tendo um encontro com Jesus, sermos as mesmas pessoas. E é por isso que essa série vem como flecha aos nossos corações. E não só para com a igreja, mas o primeiro a ouvir para mim. Esse texto, nós já trabalhamos ele. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, vai deixar bem claro: sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Agora pensa comigo no seguinte: quando ele fala aqui, andai em amor, o texto no grego para amor, não é um amor humano, é o amor ágape. Quando ele diz, e andai em amor, ele está dizendo, e andai como Cristo andou. Andai num amor que não é humano. Andai num amor que não olhou para si. Andai num amor que não olha para os seus interesses. Andar em amor que não olha para o seu umbigo. Andar em amor que não olha para o teu bolso. Andar em amor que não olha para você. Então, ele é muito enfático em declarar isso. E o que para nós, quando passamos os olhos e dizemos, andar em amor, tudo bem. Mas não, é muito mais profundo. O amor aqui é aquele que não busca os seus interesses. Então aqui já desconstrói muita coisa em nossa mente. O apóstolo Paulo está nos convidando a andar num amor que vai contrário ao amor da sociedade. O apóstolo Paulo está nos convidando, na inspiração do Espírito Santo, a andar num amor que vai contrário ao que o mundo está pregando. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, ande em amor sem olhar para si. O mundo está dizendo, ande olhando para si. A sociedade prega, olhe para você, você importa mais que o outro. E quando o outro sequer importa, na verdade não importa não. Quando você diz que o outro importa, na verdade você está importando mais que o outro, porque quando eu faço algo para o outro na sociedade, eu logo quero aparecer, então o outro ainda continua em segundo plano. Então é muito pertinente para nós esse assunto, porque é muito mais profundo do que a gente imagina. E ligado a essa questão, nós já ouvimos aqui sobre amor, se eu não me engano o pastor Estevão falou sobre amor. Mas o amor tem, eu diria nas minhas palavras, que o amor, estudando essa tarde, orando ao Senhor, eu diria que o amor tem um irmão gêmeo. Alguém saberia me dizer qual é? O amor tem algo que não dá para tirar dele. O amor tem algo que não dá para desvincular. Quando nós amamos, não tem como tirar. Há uma coisa que a humanidade não tem vivido. E que nós, a igreja de Cristo, somos as pessoas, os seres humanos que em Cristo nós podemos ter, que é a generosidade. Repita comigo, generosidade. Esse tema estava queimando meu coração há um tempo atrás, e eu precisava estudar e ganhar mais corpo nessa mensagem, mas devido a algumas coisas, a alguns comportamentos e, claro, o meu, eu estudei e orei para que nós pudéssemos falar sobre isso. Sabe, minha esposa sempre diz que eu sou egoísta,
Porque ela fala que eu sou filho único. E filho único normalmente não tem com quem dividir nada. É tudo para ele, é dele. É ou não é? Quem é filho único aqui? Todo mundo tem irmão? Meu Deus, eu me sinto sozinho agora. Eu sou o único egoísta em toda a parada? Ela sempre diz, você foi criado, você é filho único, tudo é para você, você acha que... Irmãos, e eu posso te dizer que a experiência mais objetiva de dar não foi nem estar aqui. Não foi nem fazer parte da igreja e dar um abraço e ceder um lugar e talvez uma roupa. Não, foi entrar no casamento. Foi entrar numa casa onde não era mais olhar para mim. Entrar num lar e entrar numa fidelidade plena onde Jesus nos convida a não olhar para você, a olhar para o outro. Porque a gente sempre entra na questão, eu vou entrar para ser feliz, mas nós devemos entrar para fazer feliz. E aí que está, porque surra a nossa humanidade. A nossa humanidade quer sempre nos fazer feliz e não fazer o outro. É por isso que é muito pertinente nós entendermos o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então eu diria que o tema de hoje é generosidade. E é muito importante para nós, para você, igreja, ouvir sobre isso. Por quê? Porque no vocabulário, generosidade é bonito. Na fala, generosidade é bonito. Mas a fala é bonita, mas a prática é deturpada. A prática é errônea, a prática é suja. E quando nós pensamos em generosidade, o que logo vem na cabeça do ser humano? Poxa, você é generoso, irmão. Como você é generoso? O que logo vem? Dinheiro. Não adianta você dizer que não, mas é verdade. Quando nós pensamos no termo generosidade, ainda mesmo se tratando de igreja, nós vamos pensar logo em dinheiro. Mas eu posso te dizer uma coisa, porque na cultura em que nós vivemos, é óbvio que há uma falta de recurso. É óbvio que há uma falta de recurso na família. É óbvio que há uma falta de, uma má administração, na verdade. E por se ter uma má administração, não se tem recursos, como se deveria. Então nós logo pensamos, imersos nessa cultura, do que mais nós vivemos carentes, que é de dinheiro talvez. E aí quando nós ouvimos generosidade, nós pensamos em dinheiro. Mas eu queria te dizer que generosidade não tem nada a ver com finança. Não estou dizendo que você contribuir financeiramente não expressa generosidade. O que eu estou dizendo é que não dá para colocar generosidade somente em um assunto. Não tem como. Não tem como ser irrelevante para nós. Então, a generosidade de Deus não tem a ver só com dinheiro. Até porque quando Ele foi ser generoso com a terra, Ele não pôs a mão no bolso e deu. Quando Deus foi ser generoso com a terra, Ele não olhou para nós e disse, está faltando tanto na tua conta, então toma. Quando Deus foi ser generoso da terra, Ele deu dele mesmo para a terra. Ele não deu do que veio de fora. Ele não tinha como Ele dar do que Ele era de dentro. Então quando Deus foi ser generoso com a terra, Ele não mandou dinheiro. E aí muitos podem pensar, poxa, como eu queria que tivesse mandado. Mas Ele não nos mandou, Ele mandou Ele mesmo. Ele não deu algo que estava fora dele, Ele deu Ele mesmo. Então aqui eu já poderia trazer uma lição para nós. E nem poderia aplicar agora, mas eu já aplico. Quando nós formos ser generosos, não basta somente darmos de fora, nós temos que dar de dentro para fora. Cristo nos convida a dar daquilo que temos de dentro para fora. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então quando Deus ele vem falar de generosidade é muito mais profundo. E as únicas pessoas que podem dar generosamente sem pensar em algo em troca é a igreja, que conheceu o Evangelho de Cristo.
Outros até podem dar, e com aparência de generosidade, mas no fundo, só o Evangelho pode colocar em nós, enraizar em nós, uma verdadeira generosidade, algo que vem de dentro para fora, não meramente externo, bonito, não, que vem de dentro. Isso é muito importante, irmãos. Eu li um livro chamado Liderança Corajosa. Se você puder comprar e ler, leia. Se você gostar de ler também, se não gostar, mas é um livro muito interessante. Ele fala o seguinte: quantos aqui sabem, óbvio, do acontecimento do 11 de setembro nos Estados Unidos? Todo mundo, né? Aconteceu lá, as Torres Gêmeas acabaram, se demoliu. E a mídia estava preocupada com o que estava acontecendo ali. Então a mídia paga, obviamente, pelas melhores notícias. Não estavam preocupadas talvez com o ser humano, sabe, de verdade, não estavam tão preocupadas com a figura humana. Eles estavam preocupados em ter a melhor notícia, em vender a melhor notícia. E isso é interesse próprio, isso é interesse no seu próprio umbigo. É errado. Pensando no lado profissional, eles estão trabalhando. Mas pensa no seguinte: o livro vai dizer em que esse homem que escreveu o livro é um pastor, que ele estava caminhando, ele estava fazendo um trabalho voluntário naquele dia, e ele estava caminhando. A mídia não mostrou isso, mas aonde estavam pessoas nos escombros que tinham sido tiradas, existiam irmãos cristãos de igreja local daquele lugar, dando apoio emocional, dando apoio ali em oração espiritual, mas a mídia não mostrou. E nem os cristãos correram para... O que é isso? Generosidade. Eu não penso em mim, mas o outro, ainda assim, é maior do que eu. Então, eles começaram a criar um movimento para ajudar aqueles irmãos, sem troca de nada, sem dinheiro do governo, sem mantenedores especiais que favorecessem o bolso, que favorecessem a casa, que fizessem com que eles trocassem de carro no ano seguinte, mas somente por um amor interno, somente por um amor que queima por dentro. E eu juro que eu estou me sentindo nos Gideões com essa canção, tocando ao fundo. Não, irmão, pode deixar. Então que isso fique bem claro para nós: generosidade não está só ligada ao dinheiro. Por quê? Porque tem pessoas morrendo hoje com muito dinheiro, mas com falta do quê? De alegria, de abraços, sorrisos, palavras de esperança, de algo que vem de dentro. E não deixe com que coloquem na mente de vocês, e que hoje isso possa ficar bem claro. Não pense que o dar é somente no financeiro. Não pense que o ser generoso, a generosidade, é somente na condição monetária. E não é. Porque talvez isso já desconstrói uma desculpa que você tenha. Eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar. Não, irmão, mas você tem um abraço, você tem um sorriso, você tem uma palavra, você tem um amor, você tem vida, você tem Cristo. Então dê aquilo que você tem. Você está entendendo? Então, generosidade verdadeiramente, eu diria que é uma virtude não humana. Se nós hoje podemos dizer, somos um povo generoso, foi porque alguém foi generoso conosco. Foi porque Cristo foi generoso conosco. Generosidade é uma virtude. E sendo virtude é algo que não é natural. Não é natural. Não é do homem ser generoso. Não é do homem devolver o troco que veio a mais. Não é do homem achar um dinheiro na rua e procurar o dono. Não é do homem tomar um tapa na face e virar o outro lado. Não é do homem te pedirem 1 milha e você andar 2.
não é natural humano do homem, é uma virtude. Porque hoje gera espanto quando você tem um ato de generosidade. Quando olham você fazendo um ato de generosidade, as pessoas, como assim? E eu já ouvi, irmãos, dentro da igreja. E aí você pode falar, calma aí, ele só viveu aqui, não veio de outra. Sim, dentro da igreja eu já ouvi. Como que você vai fazer isso? É bobo. Irmão, generosidade não olha se vai receber algo em troca. Não olha se vai ter depois de fazer. A generosidade humana, ela olha o bem material, ou talvez algo que vai te favorecer depois. A generosidade verdadeira, divina, ela faz sem olhar a quem. E isso tem que ficar cravado em nós. Porque lá fora, agir com generosidade é quadrado, é ser bobão. Se um marido hoje chegar na roda dos amigos no serviço e dizer, olha, minha mulher fez isso, isso e aquilo, o cara vai dizer, cara, como é que você ainda aguenta? E vai ficar com ela, e vai agir assim, e vai agir assado. Mas Cristo não. E nós não seguimos a humanidade. Nós não seguimos o curso da sociedade. Nós seguimos aquele que nos amou. Amém? Você está aí? Nós seguimos aquele que de fato nos amou. Nós seguimos aquele que de fato se entregou por nós. Então lá fora é banal. Não é um impulso natural do homem. Você pode tirar por você mesmo. Ontem eu estava com a minha esposa e ela falou assim, me mostrou uma foto antiga dela, ela falou assim, nossa, olha esse short aqui, velho. Poxa, faz tempo que eu não uso ele. Ô, bom, então dá. Não, vou esperar comprar outro. Porque na concepção humana, para dar, a gente não pode ficar em falta. E eu não estou falando mal dela, porque eu também ajo assim às vezes. É ou não é, igreja? Você vai esperar comprar outro? Eu vou esperar comprar outro. O curso humano, o impulso natural do homem é ser egoísta, não é ser generoso. E aí você fala, mas eu já estou há anos na igreja e ouço falar direto. Eu já sei. Tá bom, irmãos, a mensagem é simples e objetiva. Se você sabe, se eu sei, por que não fazemos? Nós não somos o que prometemos, nós somos o que fazemos. Então, nesse impulso natural, a Bíblia vai mostrar que essa é a condição humana. A Bíblia vai mostrar como eu sou, por que eu ajo dessa forma, porque nós agimos dessa forma, e a nossa condição enquanto humanidade é egoísta, egocêntrica. É pensar em nós e o outro. É por isso que é muito importante nós termos a atenção a esse texto, em que o apóstolo Paulo vai dizer, e andai em amor como Cristo nos amou, ou seja, ele está dizendo, e andai em generosidade como Cristo foi generoso com vocês. E andai sem olhar para você como Cristo não olhou para ele. E andai sem olhar para os seus próprios interesses, como Cristo não olhou para os seus próprios interesses. É por isso que na humanidade hoje a gente acha lindo, e vamos falar sinceramente, hoje em dia a gente pode até falar, não é, mas a gente acha bonito a figura da mãe. Por quê? A figura da mãe é agora ter um bebê que ela não pensa mais nela, ela pensa nele. É tudo para ele, é nele, focado nele,
no que ele tem de necessidade, no que ele precisa, no que ele quer, no que ele necessita. Agora já não é mais ela, é ele. E essa figura na sociedade, ela é bonita, porque ela não pensa mais em si, e ela pensa no outro. E aí você concorda que a gente tem andado assim? É meu. Fui eu. Fui eu, sou eu. Não, é meu. É só meu. Fui eu que fiz. Fui eu que consegui. Fui eu que fui. Eu levantei o meu casamento. Eu levantei o ministério. Eu preguei melhor. Eu cantei melhor. Eu toquei melhor. Eu. E Cristo nos chama a simplesmente dizer: não foi você, fomos nós. Não foi você, foi nós. Cristo não é individualista, Deus não é individualista. E nós precisamos entender isso. Porque quando a gente caminha dessa forma, a gente anda num ímpeto de competição. É só você ver no emprego, numa empresa, a pessoa quer ser melhor porque ela, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser favorecido, eu preciso desse cargo, dane-se o outro, eu. E aí fica nessa de competição, e a gente vem trazendo isso para onde? A gente traz o que a sociedade está moldando, a gente traz para dentro da casa do Pai, e aí a gente começa a viver o eu. Em detrimento do eu, destruo nós. Em detrimento do eu, acabo com a família. Em detrimento do eu, acabo com os relacionamentos. Em detrimento de mim, acabo com a beleza da igreja. Em detrimento da minha vida, vou machucando os seres humanos, porque eu só penso em mim. Porque generosidade não é usual. Generosidade não é cool, não é legal lá fora. Ser generoso é ser bobão. Quando a gente fala em dar, é só por um motivo. Eu vou dar se fizerem. Eu dou se fizerem por mim. É simples, irmão. A gente pode tirar isso para tudo. Num casamento é a mesma coisa. Um relacionamento entre irmãos é a mesma coisa. Fulano, por que você não perdoa a sua mulher? Porque ela me feriu. Eu. Em detrimento do eu destruo nós. E aí a gente vai fazendo as coisas somente por um motivo. Mas saiba, é possível dar algo a alguém sem amar. É possível dar algo a alguém, Tiago, sem amar. É possível. É possível dar algo para alguém sem amar. Mas é impossível eu amar sem dar. É impossível. Se você diz que ama, é impossível não dar. Foi falado aqui sobre amor, na expressão máxima do amor. Mas o irmão gêmeo do amor, aquilo que está ligado ao amor, é a generosidade. Se você diz que ama e não pensa no outro, você não ama, você mente para você. Cristo nos chamou a amar. E amar é ser generoso, é dar, sem pensar em nós.
Ah, Vini, então você está querendo dizer que se eu só tenho dinheiro para comprar a minha comida e eu vou dar... Irmãos, a gente tem polarizado tudo, a gente tem levado tudo ao extremo. Entenda, no temor do Espírito Santo, Cristo está nos convidando a viver uma vida generosa. Cristo, igreja, Cristo está nos convidando a vivermos uma vida generosa. Eu oro para que nós aqui do Tabernáculo de Oração sejamos conhecidos nesse bairro, não por uma igreja que se fecha, mas por uma igreja que é generosa, por uma igreja que abençoa as outras igrejas, por uma igreja que é generosa com os outros irmãos, por uma igreja que é generosa com as pessoas que não têm talvez um teto, mas generosidade sem buscar interesses próprios, uma generosidade divina. Uma generosidade de Deus, verdadeira, não mentirosa. Porque tem como dar sem amar. E aí eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 9, 7. Se você quiser não abrir, não precisa abrir não, os meninos vão pôr aqui. Mas aí você pode ler em casa. Olha o seguinte, nós temos aqui 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. Declara comigo, alegria. Declara de novo, alegria. Esse texto, se não é conhecido mundialmente por toda a igreja, só não é mais que João 3,16. Mas ele é importante. Por quê? O contexto aqui, o apóstolo Paulo está trazendo uma exortação, trazendo uma verdade aqui, porque a igreja de Corinto estava crescendo em muitas coisas, mas em uma coisa ela não estava: na generosidade. Ela estava crescendo em muitas atividades, em muitas coisas, mas na generosidade não. E aí ele vem dizer: porque Deus ama ao que dá com alegria. Perceba, o texto está dizendo que Deus não só ama quem dá, mas o texto está dizendo que Deus ama aquele que dá enquanto se alegra. O texto está dizendo que Deus ama aquele que dá enquanto sorri. O texto está dizendo que Deus ama aquele que dá em alegria. Não com pesar, não com tristeza. Por quê, irmãos? Porque, como eu disse, Efésios, ele inicia mostrando o que Deus fez por nós. E é impossível um ser generoso, como é o próprio Deus, nos alcançar, nos transformar e nós continuarmos sendo egoístas. É impossível. Pastor Paulo, é impossível. Não tem como. Uma vez que nós nos encontramos com Ele, uma vez que de fato somos regenerados por Ele, a generosidade exala. A generosidade respinga, a generosidade fala mais alto, o egoísmo vai se acabando, o egoísmo vai se definhando, o egoísmo vai desaparecendo. Porque uma vez que nós nos encontramos com Ele, agora é natural sermos generosos. E só é possível ser generoso, só é possível a generosidade aquele que de fato está em Cristo. Só é possível, irmãos, só é possível generosidade plena aquele que está em Cristo. Sem pensar em você, sem pensar no quanto você vai receber, sem pensar no quanto vão fazer por você. E eu te faço uma pergunta: há quanto tempo você não tem sido generoso? Ou melhor, você é generoso? Você pode até dizer: eu me encontrei com Cristo. Mas e aí? E depois? Ao nos encontrarmos com a graça, ela nos transforma, ela nos muda,
No mesmo Coríntios, mas se eu não me engano, na primeira carta, vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa generosidade verdadeiramente, que o nosso dar, que a nossa vida tenha expressão generosa verdadeiramente, que não pensemos somente em nós. E sabe, vou te falar uma coisa, não é legal falar sobre isso. Não é legal falar sobre isso porque você conta no dedo as vezes que a igreja deu um glória a Deus. E eu digo isso por mim, de mim. E talvez esse sonzinho vai te deixando com o seu estado emocional mais tranquilo. E aí você vai pegando no som. E aí você vai esquecendo do que Cristo está liberando sobre a sua vida. Por quê? Porque querendo ou não, de uma forma ou de outra, nós estamos pensando em nós. Nós estamos, de fato, individualmente, você está pensando em você. E se esquece de que o poder do Evangelho transforma você e transforma o outro. Então, irmãos, andar em generosidade reflete a natureza de Deus. Eu queria te convidar como igreja, a partir de hoje, a não ser falácia, a não ser uma mentira, a não ser algo que entra num ouvido e sai pelo outro, mas verdadeiramente a expressarmos o amor de Deus através da generosidade. Porque o texto-chave clássico que nós conhecemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele tirou. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus provou o seu amor dando. Deus provou a sua fidelidade entregando. Deus provou quem Ele é dando. E nós precisamos, é um convite do apóstolo Paulo, e na verdade eu não diria nem que é um convite. Ei, igreja, ministério tabernáculo de oração, andai em amor como Cristo também nos amou. Andai, não pensando em si, mas pensando no próximo, pensando no outro, não pensando nos seus interesses, como Cristo não pensou nos dele. E é importante para nós como igreja entendermos isso, porque a maior expressão de amor de Deus foi a sua capacidade de dar, e nós só podemos dar em Cristo Jesus, senão é por interesse. E eu amo falar sobre isso, porque a humanidade sem Cristo é caída, só pensa em si, só pensa nela, no que ela tem, no que ela quer, no que ela precisa. Irmãos, quando você entra para a família de Cristo, você ganha um carro, certo? Aí você fala assim, esse carro é de quem? Fala aí, esse carro é de quem? Meu. E se eu te disser que esse carro é nosso? E o pastor Júnior falou algo interessante, o IPVA está chegando, verdadeiramente, porque não é só nosso na hora de sentar no banco. E se eu te dissesse que também deveria ser nosso por inteiro? Que isso, que heresia é essa? Não, Vini, cada um com a sua vida, cada um com os seus problemas. Sim, essa é a vida em Adão. Essa é a vida egoísta. E aí eu posso sair aqui agora desse culto e alguém olhar para mim e falar assim, já que não, tem como? Nós carecemos do amor de Deus, irmãos. Senão viveremos uma vida egoísta, egocêntrica. Sabe por quê? Porque a maior realização de Deus é ver os seus filhos refletindo aquilo que Ele é. Neemias, Tiago, Anne, Beto, Dani, Estela, Martinha.
os pastores que estão aqui, os obreiros, quem estiver me assistindo ou assistindo a gente aqui, Deus ama aquele que reflete quem Ele é, não quem reflete o que o seu bolso é, o que o seu carro é, o que a sua casa é, o que sua roupa é. Deus ama quem reflete quem Ele é, quem de fato Ele é. Existe um método na pedagogia e na psicologia, um método de aprendizagem que se chama observação. Diga comigo, observação. Um método pedagogo e psicológico que você aprende por observação. Como se dá isso? Um filho aprende com seu pai, observando quem ele é. Um filho aprende com seu pai quando deposita sua atenção nele. Um filho aprende com seu pai quando ele olha pro seu pai. Ou seja, um método de aprendizagem por observação. Se nós estamos sendo egoístas nessa sociedade, significa que nós não estamos olhando para a pessoa certa. Se eu e você estamos vivendo em egoísmo em diversas áreas da nossa vida, significa que nós não estamos se atentando para a pessoa certa. Significa que não estamos colocando a nossa atenção naquele que é correto. Significa que nós não estamos nos aproximando de quem deveríamos nos aproximar. Porque eu volto a dizer, é impossível, uma vez que nós nos colocamos em atenção ao Pai, é impossível, uma vez que nós nos colocamos visualizando o próprio Deus, e a Bíblia vai dizer que Cristo era o próprio Deus, a exata expressão de Deus. É impossível eu e você olharmos para Deus e não sermos generosos como Ele é. É impossível, porque o que Ele tem para ensinar é isso. Então, se nós estamos sendo egoístas, é porque estamos olhando para a pessoa errada. Se nós estamos pensando muito mais em nós, é porque estamos olhando para a pessoa errada. Nós precisamos olhar para o modelo certo. Precisamos nos atentar, e eu já estou finalizando. Precisamos nos atentar para a pessoa certa. Por isso que hoje o nosso discurso é impossível ser generoso. Como que eu vou ser generoso, Anny? Né? A gente costuma dizer isso. Né, William? A gente costuma, né? É impossível ser generoso. Como que eu vou ser generoso? Claro, é impossível. Olhando para nós nunca seremos. É impossível. Como que eu vou dar outra face? Não tem como. Claro, olhando para nós nunca seremos. Mas olhando para Cristo, tudo é possível, amém? Olhando para Cristo, ser generoso é possível, amém? Ser generoso é possível, irmãos. Se torna impossível quando olhamos para nós, mas quando olhamos para Ele, se torna possível, porque é através dEle, não através de nós, é só através dEle. Será que você pode ficar de pé? Eu queria chamar o pastor Júnior aqui. Aquele que teve o encontro com Cristo não pode ser mais a mesma pessoa. Aquele que teve o encontro com Jesus não pode ser mais a mesma pessoa. Aquele que teve o encontro com a verdadeira generosidade não pode ser mais egoísta. Aquele que teve um encontro com a verdadeira bondade não pode ser mais mau. Pode deixar acesa ali.
Aquele que teve um encontro com a verdadeira bondade não pode ser mais mal. Isso precisa ficar cravado na nossa mente, irmãos. Isso precisa ficar cravado na nossa mente. Eu vou te fazer a pergunta mais uma vez: será que eu e você temos sido egoístas? Cantando aos domingos que fomos encontrados por esse amor? Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei o que você vive na tua casa, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei, mas como que está sendo a tua vida, de egoísmo ou de generosidade? Porque o apóstolo Paulo nos convida: andai em amor, sede pois imitadores de Deus. E só havia uma forma, irmãos, só havia uma forma de todo esse egoísmo que agora se tornou natural do homem. O egoísmo se tornou algo natural do homem. Você vê numa criança, ela já pensa nela, nos brinquedos dela, ela já pensa em destruir o que for, quem for, porque pegaram algo dela. Só havia uma forma de conseguir colocar na linha aquilo que se estragou em Gênesis 3 devido ao pecado. Só havia uma forma de colocar o curso da humanidade de novo na generosidade. Era Deus olhando para a terra e enviando Ele mesmo. Porque após o pecado, Adão agora não culpa nós, Adão agora culpa a mulher, porque ele tira o dele da reta. Por quê? Porque o egoísmo agora está enraizado na vida humana. E aí a gente tem pensado como igreja: se fulano me fez mal, então o certo é fazer o mal também. Se fulano está passando por isso, então o certo é que passe. Eu não vou entrar nesse ministério porque não me favorece. Eu não vou fazer parte disso porque ninguém vai me ver. Porque o egoísmo está enraizado no homem. Irmãos, Deus foi generoso comigo e com você, amém? Deus foi tão generoso comigo e com você. Ele nos deu Cristo. Ele nos deu Cristo para cessar todo o egoísmo, para acabar com todo o egoísmo. Ele nos deu Cristo para de volta ligarmos, para de volta nós nos ligarmos a Deus, nos ligarmos à generosidade. Então, em Efésios está dizendo: se agora você foi encontrado, se agora você foi encontrado por essa generosidade, seja generoso. Se agora você foi encontrado por essa bondade, seja bom. Mas não um bom pela sua força, mas um bom por quem Deus é. Um bom pelo que Ele fez. O pecado tirou a generosidade e colocou o egoísmo, mas Cristo veio devolver a generosidade. Cristo veio devolver e tirar o egoísmo da vida humana, tirar o eu. Porque antes a gente só queria o quê? Carreira solo. Canta aí, pastor, aquele louvor que a gente estava cantando aqui, a honra, canta aí sozinho. Canta alto. A glória. Não canta não, ó. Antes a gente queria assim, ó. A força. Carreira solo. Pecado veio, egoísmo no homem. Eu quero aparecer. Mas aí Cristo veio nos devolver o nós. Cristo veio nos devolver o nosso. Porque agora não é o meu Pai, é o nosso Pai. Porque agora não é o meu pão, é o nosso pão.
Porque agora eu não vivo em detrimento do eu e destruo nós. Agora a gente é um coral. Não é uma carreira solo. Não é uma voz única de uma pessoa só. Não tem como mais pensar em nós. A generosidade agora tem que estar em todos. Nós só podemos ser generosos através da obra máxima da cruz. Nós só podemos ser pessoas generosas através de Cristo Jesus. Talvez você precise ser generoso com alguém. Se aproxime de Cristo. Olhe para Cristo. Aprenda com Ele. Olhando para o homem, você não vai conseguir. Na verdade, o homem até mais nos desanima do que anima. Mas eu encerro com uma história bem conhecida, de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é encontrado por Cristo. Zaqueu sobe numa árvore, Jesus o chama. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero sentar na tua casa. E naquela época, sentar e entrar na casa de um homem daquele era escandaloso, era errado, não se via com bons olhos. Mas Zaqueu, num encontro com Cristo, num único encontro com Cristo, sem uma fala de Cristo, isso é interessante, sem Cristo pedir, sem Cristo falar, irmão, se ajoelha, ei, Zaqueu, vem até a frente. Sem Cristo expor uma palavra, só na real presença de Jesus, Zaqueu olha para ele e diz: agora eu não sou mais quem eu era. Tudo que eu fazia, quem eu roubei, agora eu vou devolver. E não só isso, eu vou começar a trabalhar num simples encontro com Cristo, num visualizar de Cristo, numa presença na sua casa. Ele não era mais a mesma pessoa, ele não pensava mais nele, agora ele pensa nós. Agora ele é generoso, ele não pensa no seu bem, ele não pensa na sua vida, ele pensa agora em nós. E aí eu te pergunto, será que o poder do Evangelho não pode nos tornar pessoas generosas, sim ou não? Será que o poder do Evangelho, e o Evangelho é a boa notícia do que Cristo fez por nós, pode ou não nos transformar numa igreja generosa? Pode ou não em nos tornar em famílias generosas? Pode ou não tornar o nosso casamento em um casamento generoso? Pode ou não tornar os nossos relacionamentos em amizade em generosidade? Eu te convido a vivermos uma vida em generosidade. Eu te convido a vivermos uma vida em Cristo. Eu te convido, assim como o apóstolo Paulo diz: sede imitadores de Deus, sede imitadores, e andai em amor, e andai não pensando no seu prazer, não pensando em você, mas andai pensando no outro, andai em generosidade, e não só financeira. Tem pessoas lá fora que estão precisando de um abraço seu, tem pessoas lá fora que estão precisando de um sorriso seu, tem pessoas lá fora que estão precisando de uma mensagem tua, tem pessoas lá fora que estão precisando do Evangelho, e nós estamos pensando em nós. Feche seus olhos. Mas em Cristo é possível. Em Cristo é possível, irmão. Só Cristo, só o poder do Evangelho nos dá possibilidade de vivermos generosidade. Só o poder de um Deus generoso pode nos deixar seres humanos generosos. Só por um poder de Deus, só pela vida dele,
Eu queria que você orasse nesse momento. Santo Deus, obrigado. Eu queria que você pedisse para que o Pai viesse com uma generosidade no teu coração. Talvez em alguma área da tua vida você tenha sido egoísta. Talvez até mesmo aqui dentro dessa igreja você tenha sido egoísta, tem caminhado com egoísmo. Mas agora ore. Será que você pode orar, irmão? Comece a falar com o Senhor. O Senhor nos deu o privilégio de sermos nós. O Senhor nos deu o privilégio de sermos família. Será que você pode orar? Será que você pode falar com Ele? Que Ele cresça, eu diminua. Diga para Ele. Que Ele apareça. Só você sabe o quanto você tem sido egoísta, o quanto você tem pensado em você. Talvez você está vivendo uma dificuldade na tua casa, uma dificuldade entre os seus familiares. Talvez você está vivendo uma dificuldade entre seus relacionamentos em amizade. Talvez você está aqui, mas você tá vivendo uma dificuldade de você e seu líder, você e seu pastor. Talvez há algo que você precisa consertar em generosidade e não egoísmo. Comece agora a liberar em Deus. Fala: Pai, por favor, eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não posso, eu não consigo. Sem Ti, sem o Teu amor, sem a Tua vida, eu não posso. Pai, nós não podemos sem o Senhor. Pai, nós não podemos ser pessoas generosas sem o Senhor. Nós não podemos ser imitadores do Senhor se não for o Senhor nos encontrar. Pai, eu oro para que o Senhor venha cravar essa palavra nos corações das pessoas que entraram aqui, e que verdadeiramente, assim como essa canção declara, que o Senhor cresça sobre nós, e que não a nossa vontade, não o nosso ego, não a nossa humanidade, não quem somos, Pai, mas quem o Senhor é, Pai. Eu oro para que o Senhor venha e recaia sobre a Tua igreja, Pai, com uma generosidade tamanha, imensa, que as pessoas ao redor deste lugar possam nos conhecer pela generosidade verdadeira que há no Senhor, não por um egoísmo, não porque pensamos em nós, Pai, não porque pensamos no eu, mas porque pensamos verdadeiramente numa generosidade que alcança os outros, que alcança até mesmo o mais distante, que alcança até mesmo aquele que não irá nos favorecer financeiramente, Pai. Nós dependemos do Senhor. Todo seu amor, Nós dependemos do Senhor. infinita humildade. É só através de Ti, só através da Tua obra maravilhosa, Pai. Será que você pode dizer que Ele cresça? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Servos de todos. Declare que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça. O Senhor cresça em nós, Pai. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo seu amor. Da humildade, servos de todos os irmãos. Erga suas mãos aos céus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu oro para que você seja alcançado por essa generosidade. Eu oro que pelo poder do Espírito Santo você possa cumprir tudo aquilo que o Pai te chamou a fazer. Eu oro para que você, a partir de hoje, possa viver uma vida em generosidade, uma vida que imita o Pai e não a você, que imita a Ele, que você observe mais a Ele, que você o veja mais, que você olhe para Ele a cada vez mais e se pareça muito mais com Ele, e na sociedade por onde você andar, no seu trabalho, na sua casa, você possa refletir o Pai, refletir essa generosidade em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus,
E a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê ao Senhor, aplauda o Senhor.